Olá, sexto ano. Estamos agora com mais uma aulinha gravada, né? Nós estamos aí conectados através das aulas online, através dessas aulas gravadas. E eu espero, né, que a gente possa voltar logo. Estou com muita saudade dos meus alunos, né? Por aqui não dá para a gente ter o contato que a gente tinha diariamente. E mas, né, sabemos que só podemos voltar quando a gente tiver uma maior segurança, né? Enfim, espero que a gente consiga, né, voltar logo para retomar nossas aulas. Mas enquanto a gente não volta, estamos aqui conectados, né, pelas aulas online. Bom, nessa aula de hoje, né, nessa gravação, nós vamos estudar sobre o capítulo 23. Esse capítulo 23 vai explicar para a gente sobre os problemas atmosféricos locais, ou seja, são problemas aí ocasionados pela poluição do ar que vão afetar a nossa atmosfera e, consequentemente, vão afetar a nossa vida num âmbito aí local, tá? Então, esses problemas atmosféricos locais, eles vão estar concentrados em um determinado lugar por conta aí da ação da poluição atmosférica. Então, esses problemas atmosféricos são problemas aí, impactos que vão estar ligados diretamente à poluição do ar, tá? Bom, a poluição atmosférica, a gente precisa lembrar, a gente precisa evidenciar o que é um poluente, né? Quando a gente fala em poluentes do ar ou poluentes da água, né? Qualquer substância presente no ar e que pela sua concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando inconvenientes ao bem-estar público, além de danos aos materiais, à fauna e à flora. Então, quando a gente fala que um ar está poluído, é porque nós temos aí problemas naquele ar. Temos gases, temos ácidos, né, poluentes que estão contaminando aquele ar. Os ácidos, no caso, né, da água, a gente vai ver sobre a chuva ácida. Então, quando a gente tem a emissão de gases poluentes, consequentemente, aqueles gases vão tornar aquele ar poluído. Isso acontece, por exemplo, com a água, né? Se a gente tem ali uma verificação de que há, né, em uma determinada porção de água, coliformes fecais, né, nós temos aí uma poluição da água, ou quando a gente joga aí lixo na água, no mar, nos rios, né, o esgoto, quando ele não é tratado e é jogado aí nos recursos hídricos, nós também temos poluição da água. A água que a gente bebe, consequentemente, é uma água que precisa ser tratada, é uma água filtrada, tá? Então, há essa diferença aí da poluição da água para a poluição do ar. O ar a gente não tem como fazer esse tratamento, né? E aí a gente tem aí esses problemas atmosféricos que vão atingir a gente diretamente, principalmente em relação a doenças respiratórias, tá? Por conta dessa poluição. Bom, nós temos aí os poluentes primários e os poluentes secundários, né? Os poluentes primários estão relacionados a gases, né? Sem uma junção com outros gases, né? Então, são componentes aí mais simples, enquanto os componentes secundários, os poluentes secundários, eles já serão aí uma mistura de gás, né? De gases que vai formar um novo poluente. Tá? São poluentes aí que se tornam mais complexos no caso dos poluentes secundários. E aí a gente vê, né, uma imagem, né, duas imagens, na verdade, que vai representar para a gente duas formas aí de produção. A primeira é uma produção artesanal. Vou tirar minha carinha daqui para vocês visualizarem melhor. Nessa primeira aqui, a gente tem uma produção artesanal. Há uma máquina, né, para fabricar aí tecidos, mas essa máquina, para ela funcionar, ela precisa aí da força humana, né? Então, uma pessoa fica ali operacionando essa máquina. Não é necessário nessa produção artesanal o uso da energia, né? Seja da energia elétrica.
Então, a gente não tem o uso da energia e, consequentemente, não há queima de combustíveis fósseis para fazer essa primeira máquina funcionar, essa produção artesanal. Na segunda imagem, nós já temos uma produção industrial. Para a gente conseguir fazer, né, essas máquinas funcionarem, a gente precisa de um uso intenso dos recursos energéticos. E esses recursos energéticos nem sempre são advindos de fontes, né, de energias limpas. Existem fontes de energias limpas, como a energia eólica, a energia solar. Só que o ser humano, né, a partir do que a gente chama de primeira revolução industrial, começou a utilizar recursos, né, através de combustíveis fósseis, como carvão, posteriormente o petróleo, que é usado até hoje de maneira muito grande, para conseguir fazer com que as coisas que estão ao nosso redor funcionem, né? Então, por exemplo, nessa segunda imagem, onde a gente tem uma produção industrial, nós já teremos aí o uso de combustíveis, né, fósseis, recursos energéticos que são queimados e são jogados na nossa atmosfera, poluem a nossa atmosfera. E aí, pelo fato de cada vez mais, né, os seres humanos produzirem mais mercadorias, essa revolução industrial vai proporcionar isso, consequentemente, cada vez mais nós teremos um ar mais poluído, tá? Então, essa diferenciação entre produção artesanal e produção industrial vai modificar radicalmente a relação do ser humano com a natureza e uma consequência, né, dessa maior produção e do uso, né, desses recursos energéticos cada vez mais intenso, vai ocasionar aí maiores índices de poluição, tá? Nos países desenvolvidos e também nos países subdesenvolvidos ou emergentes, a gente tem aí uma poluição muito grande por conta aí dessas máquinas da produção industrial, tá? Então, essa diferenciação entre produção artesanal, né? Quando o ser humano começou a utilizar mais máquinas, desculpa, com o uso aí desses recursos energéticos, dos combustíveis fósseis, nós adentramos aí numa preocupação muito grande com a qualidade do ar, cada vez mais essa qualidade do ar é diminuída, né, por conta da poluição atmosférica, desses gases poluentes que são colocados na nossa atmosfera por conta desse tipo de produção. Bom, temos também uma divisão, né, entre fontes fixas e fontes móveis. O que são essas fontes fixas e fontes móveis? As duas são fontes poluentes, né? Então, nós temos aí no mundo exemplos de coisas, de produtos, de estabelecimentos que poluem o ar. Então, um exemplo de fontes fixas são as indústrias, as usinas termoelétricas. E um exemplo, desculpa, de fontes móveis são os veículos, os aviões, os trens, as embarcações, tá? Então, a diferença é que, por exemplo, uma indústria ou uma termoelétrica que utiliza aí o carvão mineral para conseguir produzir energia, ela fica lá, ela fica paradinha, fixa, né? A indústria ela não vai ficar mudando de lugar, né? Diferente das fontes móveis, né? Se eu tenho um carro, eu posso ir trabalhar com ele. E eu vou com aquele carro para diferentes tipos de locais. Eu posso ir para o meu trabalho, eu posso ir passear, né? Então, essas fontes móveis são fontes que podem se mover pelo espaço geográfico. Então, existe essa diferença. Cada vez mais, né, principalmente as fontes móveis, estão ligadas a uma questão muito grande em relação ao consumo, né? A maioria dos adolescentes, quando faz 18 anos, principalmente homens, mas também mulheres, né? Ainda mais agora que as mulheres cada vez mais estão aí, ainda bem, né, no mercado de trabalho, estudando, né? Uma parcela muito grande de mulheres estão se preocupando aí com a sua formação, com a sua independência financeira. Muitas delas também têm o sonho de, quando fazem 18 anos, assim como os meninos, de ganhar um carro, né? De tirar a carteira, a habilitação e já ter o carro. Isso está muito ligado a uma visão de consumo que a gente tem, né? A querer consumir, né? E outra questão também
principalmente no nosso país, que é considerado um país emergente, é porque nós não temos aí um sistema de transporte que nos beneficie, né? Nós não temos um sistema de transporte que consegue, né, de fato, atender a população de uma maneira digna. Então, muitas pessoas acabam optando pelos veículos particulares, como as motos e os carros, né? Então, para além também da questão do consumo, né? Eu quero ter o meu carro, né? Para não depender aí do transporte público. Também tem a questão do consumismo e dessa questão do transporte público que é muito precário. Nós não temos efetivamente, por exemplo, ciclovias, né, que diminuiria a questão dessa poluição, tá? Porque a gente precisa entender que quanto mais pessoas têm carros, né, quanto mais pessoas saem para trabalhar, para estudar com seus carros, mais poluição a gente tem e também mais estresse, né? Porque as pessoas ficam horas no engarrafamento. Se a gente tivesse transportes coletivos, né, de qualidade, metrô, né, pegando aí grande parte do Rio de Janeiro, porque as linhas aí são muito curtas, não pega efetivamente a região metropolitana do Rio, né, só pega ali basicamente a cidade do Rio de Janeiro. Nós não temos um metrô de qualidade. Os trens, né, são muito precários, tem problemas com demora, né, a qualidade também de alguns trens não são boas, né, os ônibus também não são os ideais por conta do engarrafamento. Não temos ciclovias, né, as ciclovias ficam ali na zona sul do Rio de Janeiro e na Barra e no Recreio, né? Nos outros locais nós não temos ciclovias, então, ou se tem, né, muito pouco, muito reduzido. Então, isso tudo é uma problemática que faz com que a gente utilize cada vez mais esses transportes individuais, né? Os carros, as motos, e isso é um problema, né? Quando a gente fala aí basicamente de poluição atmosférica local. Né? Então, eu coloquei uma imagem aí das termoelétricas representando as fontes fixas e coloquei uma imagem dos veículos, né, representando essas fontes móveis. Tá? Então, a diferença é básica. As fontes fixas são fixas, elas não podem ficar se movendo de um local para o outro. Diferente das fontes móveis, que podem se mover, como os veículos, as embarcações, os trens e os aviões. Bom, e dentro desse contexto, coloquei aqui embaixo para vocês, a gente tem a discussão da economia marrom, né? Então, esse tipo aí de economia, esse consumo exacerbado, sem necessidade, né? Às vezes uma família de, sei lá, 3 pessoas, a mãe tem um carro, o pai tem um carro, o filho tem um carro, né? Então não há essa necessidade, né? E os 3 saem de casa, cada um com o seu carro. Então a gente tem uma poluição cada vez maior por conta dessa questão do consumo, né? Então isso tudo, esse conjunto de coisas, né, do consumismo, de cada vez a gente está querendo consumir mais, trocar de carro, ter o carro do ano, né? Isso tudo está representando a chamada economia marrom, né? As indústrias poluindo, né, a nossa atmosfera, sem se preocupar aí com a questão ambiental, sem pensar em opções de energia limpa, né, como a energia eólica, a energia solar, que não vão aí estar poluindo diretamente a atmosfera. As usinas termoelétricas também, né? A queima aí do carvão vai poluir a atmosfera. Então, quando essas indústrias não pensam, né, na nossa atmosfera, não pensam no meio ambiente, tudo isso está sendo colocado no pacote de uma economia marrom, né? Uma economia que não pensa na sustentabilidade, né? O que seria essa sustentabilidade? Vocês vão aprender lá na frente, mas só dando aí uma pista, né, do que é sustentabilidade. É você utilizar os recursos naturais, mas com consciência, né? Pensar sempre que nós teremos próximas gerações, né? Provavelmente eu vou ter um filho no futuro, o meu filho provavelmente vai ter um neto, né, que vai ser meu neto, vai ter um filho que vai ser meu neto, desculpa.
depois eu posso ter um bisneto e assim sucessivamente. Então, eu não posso degradar o meio ambiente do jeito que a gente está degradando hoje, né? Então, essa economia marrom, ela está muito associada à questão de grandes poluições do ar, poluição da água também, poluição do solo, mas aqui a gente está falando diretamente da poluição do ar, né? Então, é uma economia que não se preocupa com o meio ambiente, tá? Essa é a característica da economia marrom. Bom, aqui nós vamos falar, né, diretamente, nós vamos entrar agora no assunto principal do nosso capítulo, né, que são aí os problemas ambientais, tá, ocasionados pela poluição. Então, quando a gente joga aí, né, um grande índice de gases poluentes na nossa atmosfera, consequentemente, nós teremos problemas. Um exemplo disso, um primeiro problema, nós vamos falar de 3 problemas, tá? E o primeiro é a inversão térmica. E o que é essa inversão térmica? É a inversão da temperatura. Ocorre principalmente no inverno e pode gerar aí doenças respiratórias para aquela população. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse capítulo está falando de problemas atmosféricos locais, né? Algo que ocorre ali em um determinado local. E a inversão térmica, ela vai inverter a temperatura do lugar. Aqui eu coloquei uma imagem onde a gente consegue visualizar, né, de maneira melhor como que funciona essa inversão térmica. O ar quente, primeiro a gente vai ver aqui o fluxo normal e o fluxo com a inversão térmica. Então, aqui, na primeira parte da imagem, no lado esquerdo, é o normal, é o que tem que acontecer, né? E a segunda parte, né, do lado direito, é o problema, é a inversão térmica. Então, aqui a gente tem um fluxo normal, né? O ar quente fica aqui mais próximo, né? O ar quente é menos pesado, ele vai ficar aqui na superfície. Depois temos uma camada de ar frio e outra camada de ar mais frio. Então, o Sol, né, vai bater na nossa superfície e vai deixar esse ar quente, que é menos denso, que é menos pesado, próximo à nossa superfície, tá? E aqui na inversão térmica, nós teremos o ar frio, né, próximo à superfície, depois uma camada de ar quente e outra camada de ar frio. O que acontece na inversão térmica? Ela vai acontecer, desculpa, principalmente no inverno, tá? E esses gases poluentes, por conta da densidade, vão ficar aqui, localizados na nossa superfície. No fluxo normal, esses gases poluentes saem daqui do ar quente, né? E vão para outra camada da atmosfera. Então, a poluição não fica retida, né, perto da superfície terrestre. Nesse caso aqui, por conta da densidade do ar frio e do ar quente, né, e por conta da gente estar no inverno, o que vai acontecer? Estou procurando a setinha, né? Esses gases poluentes vão ficar retidos, eles não vão conseguir se mover para a camada mais longe da atmosfera, né? Então, por que a gente fala que a inversão térmica traz problemas de saúde para a gente, sobretudo problemas atmosféricos? Porque essa camada, né, de poluição vai ficar retida nesse ar frio por conta da densidade e por conta da mudança da temperatura, né? Então, no verão, a gente consegue ter o fluxo, né? O ar quente consegue se mobilizar, né, e levar esses gases lá para cima, né? Aqui a gente tem mobilidade diferente dessa segunda parte, né, da inversão térmica. No inverno, essa poluição por conta aí da movimentação que vai ser diferenciada, né? A gente vai ter esses gases poluentes ficarão retidos na nossa superfície, tá? Então, por isso que a gente tem aí problemas, doenças respiratórias, sobretudo no inverno, tá? Por conta dessa poluição que fica retida próximo, né, à superfície terrestre. Bom, o segundo aí problema é a chuva ácida, tá? Então, a chuva ácida, só para mostrar a imagem aqui, né?
A chuva ácida, ela está ligada. Ah, professor, então se cair na minha pele, se eu tomar banho de chuva, cair a chuva na minha pele, vai corroer a minha pele? Não, não é exatamente assim, né? A gente tem que entender que a água, ela tem um nível de acidez. A água da chuva também já tem um nível de acidez, mas a chuva ácida, quando, né, a precipitação ela encontra na atmosfera um número muito grande de gases poluentes, aqueles gases vão ficar na água, né? Então é uma chuva com grande concentração de ácido, desculpa, como dióxido de enxofre, né? Então aquela concentração, né, de gases poluentes vai se encontrar com a chuva, com a água da chuva, a precipitação na atmosfera, e vai acabar acontecendo isso aqui, ó. Quando ela chega aqui na nossa superfície, nós teremos aí ao longo dos anos, é claro, a gente pode ter aí a questão, né, da degradação de status, a questão também de corroer a própria vegetação, a agricultura, né, a água dos rios, né, serão contaminadas pelaquela chuva. Então, a gente tem algumas problemáticas ligadas a essa questão da chuva ácida, tá? A ilha de calor. A ilha de calor é um fenômeno que gera temperaturas, desculpa, aqui era um S, né, na hora de digitar, foi um X, temperaturas mais elevadas, faltou o S ali também, em grandes cidades, se comparadas a áreas rurais. Tá? Então, a ilha de calor é o aumento da temperatura em um determinado local. Por que a gente vai ter um aumento da temperatura em grandes cidades, por exemplo? Por conta da poluição das indústrias, por conta aí também do asfalto, né, que vai reter mais a questão do calor, tá? Vai pegar mais a questão do calor, então a gente tem um aumento da temperatura. A retirada da vegetação também faz com que a gente tenha um aumento da temperatura. Então, a ilha de calor é uma região onde tem maiores temperaturas se comparadas a regiões próximas, né? Então, sobretudo regiões onde a gente tem vegetação, onde a gente tem aí uma área considerada rural. Por exemplo, aqui em Caxias, né? Eu moro em Duque de Caxias. Eu moro perto do centro de Caxias. Mas se eu for em direção a Xerém, que é um local considerado de área rural aqui em Duque de Caxias, eu já vou ter uma temperatura diferenciada, uma temperatura mais amena, por exemplo, né? Então, a gente tem aí essa ilha de calor, né? A gente precisa entender a ilha de calor como um fenômeno que vai gerar temperaturas maiores nas cidades, por conta aí do que eu falei, né? Da falta de vegetação nas cidades, né? A retirada das árvores, da vegetação nas cidades. A questão também dos edifícios, que não deixa aí o vento circular, né? A umidade circular da maneira correta, tá? A questão do cinza da cidade, né? Do asfalto, também vai contribuir para a elevação da temperatura e as indústrias, os carros, né? A poluição que vai acontecer nas cidades, tá? Bom, gente, então essa aula foi bem curtinha, foi bem tranquila. Nós falamos basicamente aí sobre os três fenômenos, né, que vão estar sendo ocasionados, 6 problemas ambientais que estarão sendo ocasionados pela poluição, que é a inversão térmica, a chuva ácida e a ilha de calor, tá? Espero que vocês tenham entendido. E em relação a dúvidas, a resolução de exercícios, vocês farão isso na aula online, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que estejam todos bem, tá? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Um beijinho para vocês.